Tara Grinstead nasceu em 1974 na cidade de Hawkinsville, nos Estados Unidos. Durante seus anos escolares, participou ativamente de concursos de beleza, ganhando prêmios. Desde muito jovem, ela estabeleceu como objetivo obter uma educação de qualidade, então o dinheiro ganho nos concursos foi destinado a pagar sua educação. Após a universidade, obteve um mestrado em pedagogia e conseguiu o emprego com o qual tanto sonhara. Tornou-se professora de história na escola secundária de Ocilla, na Geórgia. Este pequeno povoado era tipicamente americano, com baixas construções, e sua população não ultrapassava 4.000 pessoas. A maioria dessas pessoas se conhecia bem. A vida era tranquila e medida. Nenhum dos moradores poderia imaginar que em Ocilla ocorreria algum crime grave. Tara trabalhava na escola local há vários anos e durante esse tempo desenvolveu ótimas relações tanto com o pessoal quanto com os alunos. Era uma pessoa amável e extrovertida, sempre apoiando e ajudando. Em outubro de 2005, sua ajuda veio a se voltar para as alunas de Tara que se preparavam para participar do concurso de beleza local. Dado que sua professora havia ganhado prêmios em eventos similares várias vezes, as meninas estavam encantadas com seu apoio. No sábado, 22 de outubro, Tara ajudou as alunas nos últimos retoques antes do concurso. E depois foi fazer um piquenique com suas amigas da escola. Ela voltou para casa às 11 horas da noite, estacionando seu carro do lado de fora da garagem. Desde então, Tara deixou de entrar em contato com outras pessoas. Sua mãe, que morava em outra cidade, era quem mais se preocupava com sua filha. Sempre que ligava, Tara atendia ou retornava a ligação. Mas desta vez não houve resposta. Na segunda-feira, 24 de outubro, sua ansiedade atingiu o máximo e Tara não apareceu para trabalhar. Esse comportamento era muito incomum para ela, pois levava seu trabalho muito a sério e provavelmente teria avisado seus superiores que precisaria de tempo livre. Preocupados, conhecidos de Tara ligaram para o chefe de polícia Billy Hancock e pediram que ele verificasse se ela estava bem. Às 10 horas da manhã, ele foi até sua casa. O policial pensou que o telefone da mulher não estava funcionando e que ela poderia estar doente ou ter adormecido. Quando chegou à casa, encontrou o carro de Tara em seu lugar habitual, com as portas abertas. Isso não surpreendeu Billy, pois em uma cidade tão pequena os moradores não se preocupavam em ter seus carros roubados. Então, ele viu um envelope no painel que continha $100 em dinheiro. Era estranho alguém tão responsável como Tara deixar dinheiro em um local destacado. Billy bateu à porta, mas ninguém atendeu. Ele decidiu então dar uma olhada na casa. À primeira vista, parecia perfeitamente normal. Não havia sinais de luta ou arrombamento, mas no quarto de Tara, os detetives encontraram uma verdadeira bagunça, bastante incomum para uma mulher. Suas coisas estavam espalhadas pelo chão, incluindo a roupa com a qual ela foi vista pela última vez. Seu celular estava na mesa de cabeceira, carregando. Parecia que Tara tinha saído brevemente de casa, mas não estava em lugar nenhum. No chão da casa, a polícia encontrou uma evidência que sugeriu um possível crime, uma luva de látex que alguém poderia ter usado para ocultar suas impressões digitais. Os detetives não consideraram a possibilidade de a luva pertencer a Tara, quase ninguém as usava na casa. Desde então, o Gabinete de Investigação da Geórgia, equivalente ao FBI em nível estadual, se envolveu no caso. A principal versão da investigação foi um sequestro. Havia muito poucas evidências. Além da luva, os detetives encontraram apenas 2 objetos suspeitos. O colar rasgado de Tara estava jogado no chão do quarto e seu despertador não estava em seu lugar habitual. Mas nada disso ajudou os detetives a resolver o mistério de seu desaparecimento. Para a pequena cidade, aquela segunda-feira tinha sido terrível. A casa de Tara foi vasculhada e uma reunião foi realizada na escola. Colegas e alunos de Tara fizeram o possível para ajudar na busca, formando um grupo de voluntários. Eles imprimiram uma pilha de folhetos com fotos da mulher e informações sobre seu desaparecimento, e em poucas horas os folhetos foram distribuídos por toda a cidade. Os agentes da agência de investigação entrevistaram os vizinhos de Tara e investigaram a área onde ela morava. Na busca, cães farejadores foram usados na esperança de encontrar o rastro da pessoa desaparecida. Os investigadores mantiveram a esperança de que Tara simplesmente tivesse ido a algum lugar a pé e os cães a encontrariam facilmente. Enquanto isso, a luva de látex foi entregue aos especialistas, cujo objetivo era coletar o máximo de dados possível. Eles conseguiram obter uma amostra de DNA, mas não encontraram correspondência em nenhum banco de dados do FBI. Tudo o que se sabia era que a amostra pertencia a um homem. Infelizmente, nada disso levou a resultados. Tara parecia ter desaparecido de sua própria casa.
Os investigadores então começaram a investigar a vida pessoal e o passado de Tara. Geralmente, quando uma mulher desaparece, a culpa recai sobre alguém próximo a ela. Após investigar os homens com quem Tara tinha relacionamento, os detetives não conseguiram identificar nenhum suspeito. Ela namorou Marcus Harper, um ex-policial e militar, por muito tempo. A relação deles havia terminado por iniciativa de Tara, um ano antes de seu desaparecimento, porque ela queria formar uma família e Marcus não estava preparado para isso. Após o rompimento, mantiveram uma relação amigável, ligando e trocando mensagens de texto. Mais tarde, os detetives descobriram um detalhe interessante. Marcus havia visitado Oscilla 3 semanas antes do desaparecimento de Tara, mas não a informou. Ao saber da chegada de Marcus por conhecidos em comum, Tara ficou muito perturbada, ligando repetidamente para ele para descobrir por que não havia sido informada. No entanto, o estado de Tara logo se transformou em neurose genuína. Sua família estava muito preocupada e até se perguntava se Tara iria cometer alguma imprudência. No entanto, logo ela se acalmou e a polícia não considerou Marcus como suspeito. Afinal, eles haviam estado juntos por muito tempo e não encontraram motivo para o crime. Não demorou muito para que uma reviravolta interessante os aguardasse. A polícia descobriu que Tara havia sido ameaçada por um ex-aluno. Em 30 de março de 2005, 7 meses antes de seu desaparecimento, ele apareceu em sua casa e agiu de forma extremamente agressiva. Quando Tara se recusou a deixá-lo entrar, o jovem começou a bater na porta e os vizinhos tiveram que chamar a polícia. O rapaz estava apaixonado pela professora desde a escola. Segundo seus conhecidos, o ex-aluno era emocionalmente instável e se comportava de maneira estranha e até assustadora. Tara tentou ajudá-lo a lidar com seus problemas por um tempo, mas sua saúde mental só piorou após o incidente. Quando o jovem tentou entrar em sua casa, Tara registrou uma queixa contra ele, temendo seriamente que ele pudesse machucá-la. Após o desaparecimento de Tara, a polícia localizou o jovem. Ele trabalhava em uma cidade vizinha, a 150 quilômetros de Oscilla. O rapaz forneceu um álibi aos detetives para a noite do desaparecimento de sua antiga professora. Com isso não foi possível estabelecer sua participação no caso. Também foi encontrado na casa da mulher um cartão de visita de um determinado agente de polícia. Descobriu-se que Tara havia estado saindo com ele por algum tempo, mas no momento de seu desaparecimento, ele já estava morando em outra cidade. O policial também forneceu um álibi para a noite do desaparecimento de Tara. Dessa forma, a lista de possíveis suspeitos chegou ao fim. Sem pistas, a polícia decide organizar a busca pela garota 2 semanas após seu desaparecimento. Uma decisão tão tardia parecia estranha, afinal, ficou claro desde o início que Tara não havia saído de casa por vontade própria. Centenas de voluntários foram chamados para buscar na área de Oscilla. Os voluntários vasculharam as florestas, valas e rios, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro de Tara. Durante a busca, foi relatado que uma casa e um carro haviam pegado fogo perto da casa de Tara. Os moradores concordaram quase unanimemente que o incidente estava relacionado ao desaparecimento da mulher. Talvez o autor estivesse tentando cobrir seus rastros, ou as pessoas estavam tão chocadas e assustadas que tudo o que acontecia parecia suspeito. De qualquer forma, a busca não deu resultados e a polícia enfrentou uma sombria realidade. Simplesmente não havia pistas. Os anos seguintes não aproximaram a polícia da resolução do mistério. Foi em 2009 que um evento chamou a atenção novamente para o desaparecimento de Tara Green. Um usuário criou um canal no YouTube e publicou um vídeo extremamente assustador. Um homem estava sentado, com o rosto coberto e a voz alterada no vídeo, alegava estar envolvido no desaparecimento de 16 garotas, mencionando-as pelo nome, incluindo Tara Green. O homem não identificado acrescentou que havia escondido os corpos de forma segura e deixaria várias pistas sobre o local de sepultamento em novos vídeos. A polícia imediatamente verificou o vídeo e descobriu que os 16 nomes pertenciam realmente às mulheres desaparecidas. O FBI não conseguiu localizar rapidamente o autor do vídeo, mas depois de um tempo foi descoberto que era Andrew Halley, de 27 anos. Após sua prisão, ele afirmou estar apenas brincando. A polícia não conseguiu estabelecer a conexão de Andrew com nenhuma das 16 garotas desaparecidas, mas ainda assim ele não pôde evitar um julgamento. Ele foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados e 13 anos de liberdade condicional por perjúrio e manipulação de provas. As esperanças momentâneas de resolver este caso desapareceram, e mais uma vez a polícia ficou sem uma única pista. Em dezembro de 2010, Tara Grinstead foi oficialmente declarada morta porque simplesmente não havia nada com que os policiais poderiam trabalhar.
Com o passar dos anos, os habitantes da cidade lembraram do desaparecimento de Tara Grinstead, mas cada vez menos discutido. Falar sobre Tara só acontecia em particular, o assunto raramente surgia na vida cotidiana. A cidade havia mudado para sempre, o medo e a desconfiança impregnaram os moradores por anos. Foi em 2016 que algo aconteceu para que as pessoas voltassem a falar abertamente sobre Tara. O jornalista de Atlanta, Penny Lindsay, criou seu próprio podcast dedicado a casos de mistério e, para a primeira edição, abordou o caso de Tara Grinstead. Ele e seu colega viajaram para Ocilla, onde conheceram um investigador privado chamado Maurice Godwin. Juntos, eles começaram a trabalhar no caso literalmente do zero. Eles não tinham acesso aos registros policiais, então sua única fonte de informação disponível era as pessoas da cidade. Eles conseguiram se comunicar apenas com amigos e familiares de Tara, enquanto os de fora evitavam falar sobre o caso. Mas não por muito tempo, o entusiasmo de Lindsay conseguiu reacender o interesse pelo caso e logo os habitantes de Ocilla voltaram a falar sobre ele. Lindsay e Maurice trabalharam em todas as pistas possíveis, consideraram 3 possíveis suspeitos, os ex-namorados de Tara e o aprendiz que havia tentado entrar em sua casa pelo caminho. Falaram com qualquer pessoa que pudesse ter informações úteis. Estavam tão entusiasmados com o caso que, em várias ocasiões, pensaram que uma pista estava literalmente a um passo. Um dia, Lindsay recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida sugerindo que procurassem por restos na propriedade de Tara. A polícia o fez e, em algum momento, conseguiu encontrar ossos. É verdade que os especialistas estabeleceram rapidamente que os ossos pertenciam a um animal. Apesar do alvoroço e do novo interesse no caso, não houve avanço sério, ou melhor, não conseguiram resolver o caso diretamente durante a realização do podcast. Mas foi esta investigação amadora que poderia ter sido decisiva no esperado desfecho, e o desfecho veio completamente de surpresa. No início de 2017, uma mulher chamada Brooke Sheridan foi até a polícia. Sua história chocou os detetives, que já não acreditavam que a verdade viria à tona. Brooke disse aos investigadores que seu ex-namorado, chamado Bo Dukes, havia confessado a ela uma vez que havia ajudado seu amigo a se livrar do corpo de Tara Grinstead. Ao saber disso, a moça implorou repetidamente ao namorado que confessasse tudo, mas ele permaneceu em silêncio. Após ouvir a história de Brooke, a polícia hesitou. Quem sabe talvez esta mulher só quisesse fama e atenção, especialmente quando um podcast bem-sucedido fez com que todos voltassem a falar do caso. Os detetives decidiram ir com cautela, pediram a Brooke que colocasse um microfone e fosse falar com ele para que confessasse. Funcionou, o homem não negou sua participação e a polícia tinha motivos para uma prisão. Para sua surpresa, Bo Dukes cooperou imediatamente com a investigação e colocou todas as suas cartas na mesa. Os detetives diriam mais tarde que ele simplesmente estava cansado de viver com esse fardo em sua alma. Naquela noite, tarde da noite, ele recebeu uma ligação de seu amigo e antigo colega de classe, Ryan Duke, pedindo-lhe que emprestasse um caminhão e o ajudasse com algo. Então ele acrescentou: "Eu entrei na casa de Tara Grinstead para roubar algum dinheiro, mas deu errado e a matei." Segundo o relato de Ryan, após uma festa com amigos, saiu para dirigir e decidiu entrar na casa de alguém para roubar dinheiro. Sua escolha recaiu sobre a casa de Tara, e naquele momento, ele estava sob a influência de substâncias ilegais. Abrindo a porta com um cartão de crédito, entrou na casa e começou a procurar dinheiro. Tara o descobriu e houve um confronto do qual apenas Ryan sobreviveu. Quando Bo Dukes chegou à casa de Tara em um caminhão, eles carregaram o corpo da mulher e o levaram para a floresta. Em seguida, ambos se desfizeram do cadáver durante vários dias. A história chocou os residentes de Ocilla. Ryan Duke e Bo Dukes nunca foram considerados suspeitos, afinal, simplesmente não tinham motivo. Não havia pistas que os relacionassem com o desaparecimento da mulher. Em um depoimento, Ryan disse que foi Bo Dukes quem matou Grinstead, e Ryan admitiu que ajudou Bo Dukes a mover o corpo de Tara. Ele também disse que o depoimento antigo do Bo Dukes era falso. Após mais de 7 dias de depoimento, Ryan Duke foi absolvido de todas as acusações relacionadas ao assassinato de Tara Grinstead e foi condenado apenas por ocultar sua morte. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por essa acusação. Duke já cumpriu 5 anos, a decisão do conselho significa que ele cumprirá os 5 anos restantes de sua sentença. Bo Dukes foi condenado a 25 anos de prisão por matar Tara Grinstead. Dukes também foi indiciado em 2 casos de abuso sem ligação com a morte e desaparecimento de Grinstead. Agora que a verdade sobre o famoso caso veio à tona, amigos e familiares de Tara Grinstead se libertaram do peso do desconhecido.
Sua mãe confessou que todos esses anos havia secretamente esperado por um milagre para que sua filha retornasse viva. Infelizmente, a realidade provou ser cruel, sem sentido e desprovida de milagres. Pelo menos agora todo mundo sabe exatamente o que aconteceu naquela pequena cidade no ano de 2005.